Olá pessoal, agora eu tô aqui com a Babu Matsusaki, do Oi. Estúdio Hilda. Saímos da conferência do Blender agora e estamos aqui perto do lago. Aí eu vim aqui conversar com a Babu, perguntar um pouco sobre o que trouxe ela para esse ano e a trajetória dela também, como inspirar mais gente do Brasil que venha para cá, qual a importância do Brasil estar presente também nesse lugar, apontando a gente. Isso é bem importante. Bem, eu vim para cá esse ano para apresentar meu projeto, Echoes of Drowning, que é um jogo de terror em VR. Eu participei junto com a Denise, que também trabalha no estúdio, fazendo esse teaser dentro do workshop do Next Lab. Nós fomos finalistas, a gente apresentou o projeto em Madrid, e aí fomos ganhadoras do projeto do workshop, e viemos agora para cá para Annecy para apresentar ele também. A gente vai ter nossa apresentação no MIFA na sexta-feira de manhã, mas eu também estou aqui para falar sobre VR na animação, que vai ser uma mesa redonda, que vai acontecer também na quinta-feira, que eu fui convidada também pelo pessoal do Next Lab, que quer ter um pouco dessa visão mais nova do que a gente tem dentro da animação, como que poderíamos ter novos tipos de ferramenta e coisas do tipo. E aí, claro, vim para a conferência também do Blender e tudo mais, porque a gente usa muito Blender dentro do estúdio, mas principalmente o projeto que eu vou fazer pitch, a gente também fez toda a finalização e tudo mais isso dentro do Blender, e foi uma parte muito importante para todo o projeto. E aí, respondendo a sua outra questão, assim, né, dúvida, que seria por que as pessoas do Brasil deveriam vir mais para cá, eu acho que é muito importante que a gente tenha uma visão um pouco mais global de como o mercado da animação está operando e não só dentro do território brasileiro. No Brasil é muito difícil a gente conseguir viabilizar coisas quando não se é um estúdio grande, quando não se é um nome super renomado, coisa do tipo. Eu acho que a gente tem muita dificuldade hoje com incentivos fiscais e tudo mais. A gente depende muito do nosso próprio governo para que mantenha o Ministério da Cultura ativo, para que continue mantendo esses fundos, esse tipo de coisa. E mesmo assim, quando tem, é bom porque acaba movimentando, mas raramente é suficiente para você conseguir fazer uma peça ou longa ou de muita qualidade, sem você explorar a equipe ou coisa do tipo, porque a verba ela é limitada em comparação a fundos e coisas assim que a gente tem aqui na Europa, por exemplo. Então, fiz uma mudança, né, a Hilda, ela é do Brasil, mas ela também está na Europa. Eu moro agora em Portugal, a Letícia, que faz parte também da Hilda, que é no braço direito, atendimento, parte burocrática da Hilda, também mora em Faro lá comigo. E a gente tem muito essa visão de tentar fazer cada vez mais coproduções, para justamente poder unir o talento que a gente tem no Brasil, de uma maneira justa e digna, pagando as pessoas de uma maneira decente também, com projetos que digam alguma coisa, que tenham algum tipo de significado, que não seja só trabalho comercial, porque o Brasil, acho que hoje ele vive muito de publicidade, basicamente. Claro, a gente tem vários estúdios que são de conteúdos, que são muito bons, vários estúdios no Rio de Janeiro, inclusive, que tem várias produções grandes e tudo mais, mas ainda assim se fica muito limitado a sempre as mesmas pessoas fazendo esse tipo de produção. E quando você é um estúdio pequeno, que nem a Hilda é, de 10 pessoas mais ou menos, a gente quer fazer curta-metragem, a gente quer fazer, se for fazer um longo, a gente quer coproduzir. A gente não tem muita vontade de fazer uma série tradicional, 52 episódios, 12 minutos cada e tudo mais. A gente prefere fazer algo que seja um pouco mais curto, que tenha uma história que seja mais adulta, uma animação também que não seja tão infantil, porque a animação vai muito pro lado infantil também. E muitas vezes a gente acabava achando esse espaço de fazer conteúdos mais voltados para o público adulto, muito dentro da publicidade. Mas a publicidade é horrível, né? Assim, vamos ser sinceros, a publicidade assim não dá. E com inteligência artificial também acho que a publicidade vai ter todo um espaço que vai ser dominado por isso. E eu acho que o único jeito da animação continuar viva é pela parte cultural, e pela Europa ter todo esse peso da animação, toda essa história da animação já há tanto tempo, eles preservam muito o lado cultural, não só, claro, da animação, porque eles têm uma questão de cultura em relação a querer preservar a própria cultura e tudo mais há muitos, né, centenas, milhares de anos, mas pro lado da animação a gente vê isso refletido também, a gente vê que eles têm sim essa vontade de querer fazer mais coisas autorais, com uma pegada diferente. É sempre o que as pessoas falam da diferença, né, de uma produção entre os Estados Unidos, por exemplo, e alguma produção de animação da França. E a gente está aqui na França, e a França tem uma cultura de animação fortíssima, e tem uma cultura de animação autoral também muito, muito forte. Então, num festival como esse, a gente consegue pela primeira vez ver trabalhos que a gente nunca teria acesso, que a gente nunca nem teria como
saber essa referência, porque a gente não vai achar isso no YouTube, a gente não vai achar isso no Vimeo, a gente não consegue achar isso no Instagram. Tem a galera aqui que tem um trabalho foda, que fizeram umas coisas incríveis, que tem 200 seguidores no Instagram. É isso. Você não vai ver de outra maneira, você não vai falar com essas pessoas de outra maneira. Então, para expandir esses horizontes, para entender um pouco melhor de como financiar os próprios projetos, para entender como as pessoas de outros países estão fazendo, eu acho que é muito importante brasileiros estarem aqui. Assim, eu sei que é difícil esse caminho para conseguir estar aqui, não é barata a passagem, não é barata a hospedagem, não é um evento barato por si só, mas ele vale muito a pena quando você pode fazer esse tipo de investimento. Eu, particularmente, acho que vale muito mais do que gastar com um monte de curso, ou com uma máquina ultra foda, ou com 300 mil eventos que falam muito mais sobre os palestrantes e menos sobre as pessoas que estão aqui. E acho que vale lembrar, não sei se as pessoas têm noção, mas esse ano são 18 mil pessoas, né, em NSC. Então são 18 mil pessoas do mundo todo, de todos os tipos de backgrounds, assim, basicamente, com estilos completamente diferentes de animação, apaixonados por um único tema, e todo mundo, assim, sua grandíssima maioria são totalmente abertos. Ontem eu tava falando com a produtora executiva da Firework e ela foi, assim, tranquilíssima. Falando, assim, suave sobre as produções de animação dela, assim, super... Nossa, como se fosse um nada. Ela e as 700 pessoas que trabalham no estúdio dela. E, assim, um amor de gente. Esse tipo de contato você não consegue ter no LinkedIn. Você não consegue mandar, assim, falar, oi, trabalho com animação, vamos conversar. São coisas que ainda assim precisam ser feitas de uma maneira mais pessoal. A gente tem muita história para contar no Brasil, né, em vários lugares do Brasil, e falta mesmo grana, quando a gente tem incentivo é pouco, e tem muitas vezes não dá mesmo para sair, para vir, para estar aqui, assim. Queria saber se você tem alguma ideia, assim, para quem não tem como ouvir, para tentar de alguma forma conseguir. Eu acho que tem gente de fora que quer aumentar a voz para outros lados. Tem. Né? Eu acho que é importante tentar ver as associações do Brasil, que também às vezes querem trazer projetos para cá. Se você tem um projeto, por exemplo, a Nessi, quando as pessoas pensam, elas pensam muito no grande festival, nos filmes que estão competindo aos prêmios e tudo mais. Mas tem toda uma parte do MIFA, por exemplo, que é onde eu estou fazendo meu pitching, que você tem vários lugares que eles dão incentivo se você tem um projeto que passa. Então, acho que se você não tem a condição financeira para vir por conta, é fazer um pouco como eu fiz também vindo para cá. Então, assim, eu ganhei toda a acreditação e tudo mais porque eu participei do workshop do Next Lab, que é um workshop totalmente online, é totalmente gratuito e tudo mais. Então, acho que é ficar também um pouco de olho em chamadas mais europeias que são para o mundo todo. Claro que às vezes tem alguns pré-requisitos no sentido de do Next Lab, o único pré-requisito é saber entender espanhol, não é nem falar, você só tem que entender porque os professores são espanhóis e eles vão falar espanhol. Mas você pode responder em inglês, você vai fazer seu pitch em inglês e tudo mais. E é isso, assim, se você não fala inglês, vai ser, claro, uma barreira a mais, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu já conheci um monte de gente do Brasil mesmo, que veio apresentar um projeto, porque era um curta-metragem, que conseguiu concorrer a alguns festivais dentro do Brasil, e aí teve a abertura para cá, e aí sim tinha incentivo para vir para cá, por associações ou coisas assim. Então, acho que também estudantes conseguem ver isso com escolas e tal, porque pelo menos você consegue ter uma facilidade para vir para cá. Eu acho que esse, para mim, seria mais ou menos o caminho que eu faria, porque realmente não é fácil para quando a gente está falando do Brasil chegar até aqui, assim, é bem longe. Mas ainda assim, eu acho que se der para a pessoa ir juntando um pouco de dinheiro, que ela vá fazendo isso pensando em vir um dia, porque é isso. Nesse tá o quê? 40 anos, né? Comemorando esse. O MIFA é 40 anos. O MIFA 40 anos, a Nessi é mais. Mais antigo, né? Então, assim, é verdade, é o MIFA que tá fazendo 40 anos. Nossa, e só o MIFA, 40 anos é muita coisa. É muita coisa, mais do que existe, assim. Uhum. Então, vai continuar tendo, né? Assim, mesmo que você pense, eu não posso agora, quem sabe daqui a 10 anos, tudo bem, não tem problema. Mas eu acho muito importante pensar em ter esse tipo de conexão e tentar viabilizar de alguma maneira, tentar que seja se inscrever realmente em incentivos que possam trazer as pessoas para cá. Ah, que massa. Bom, obrigado pela conversa. É isso, vamos continuar criando aí. Sim. E um dia estaremos aqui de novo, né? Sim. É isso, até a próxima. Até, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite.